Olá! No início do mês de dezembro, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal realizou audiência pública para discutir a situação dos soldados da borracha, brasileiros que se dedicaram à produção, nos seringais, na produção de borracha, um esforço concentrado para ajudar as Forças Armadas Brasileiras na Segunda Guerra Mundial. Quem conversa conosco sobre o assunto é justamente o relator da proposta de emenda constitucional envolvida com o tema, que é o senador Aníbal Diniz. Tá certa a minha explicação, senador? O assunto é exatamente este. Nós fizemos uma audiência pública para debater a PEC 61, que foi a proposição aprovada na Câmara dos Deputados, que tinha um acordo com o governo no sentido de conceder R$25 mil de indenização para cada soldado da borracha vivo ou algum familiar que seja seu dependente, e, ao mesmo tempo, aumentar os seus vencimentos, que hoje são 2 salários mínimos, que em reais dá R$ 1.356, para R$ 1.500. No entanto, ao mesmo tempo em que faz esse aumento dos vencimentos, retira o vínculo ao salário mínimo. E essa proposição aprovada na Câmara dos Deputados, aparentemente ela iria agradar aos soldados da borracha, mas não agradou. E eu fui, na medida em que fui designado relator, fui procurado por dirigentes dos soldados da borracha no Acre e também em Rondônia, no sentido de que fizesse essa audiência pública, apresentasse um requerimento para que essa audiência pública desse a oportunidade dessas categorias interessadas se pronunciarem a respeito. E assim nós fizemos. Nós realizamos a audiência pública no último dia 5, na quinta-feira passada, na Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos a presença de vários senadores da Amazônia, entre os quais o senador Eduardo Braga, do Amazonas, que é líder do governo na casa, e ele, inclusive, manifestou peremptoriamente o seu apoio no sentido de buscar algo melhor para esses soldados da borracha. Por quê? Porque o Brasil tem uma dívida histórica para com esses heróis nacionais. Eles são heróis nacionais reconhecidos pela presidenta Dilma e estão inscritos no livro dos heróis da pátria, no panteão dos heróis nacionais. No entanto, os pracinhas que compuseram a Força Expedicionária Brasileira, que foram para o fronte de batalha na Itália, esses pracinhas foram aposentados com pensão vitalícia igual a de segundo tenente. Já os soldados da borracha que foram para a Amazônia produzir borracha num momento crucial para as forças aliadas durante a Segunda Guerra, e foram aos milhares, pelo menos 50 mil deles foram mobilizados, a maioria deles morreram por força das dificuldades extremas que enfrentaram na região amazônica. Na selva, né? Exatamente. Então, esses heróis nacionais que morreram aos milhares na Amazônia sempre ficaram esquecidos, sempre ficaram no segundo plano. E a nossa intenção agora como relator é tentar sensibilizar o governo no sentido de que a gente consiga um pouco mais para esses soldados da borracha. Tanto aqueles que estão vivos, que são aproximadamente 6 mil, quanto os seus dependentes, algo em torno de 7 mil. Senador, a situação dos pracinhas que compuseram a força que foi combater na Itália, esses têm a sua situação assegurada na Constituição. Exatamente. Na realidade, os dois tiveram um tratamento constitucional, só que foi um tratamento diferenciado. Não teve isonomia. O artigo 53 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição de 1988 assegura a cada pracinha que combateu na Itália pensão vitalícia equivalente a segundo tenente das Forças Armadas. E no artigo 54 das disposições transitórias da Constituição Federal é assegurado ao soldado da borracha um tratamento diferenciado. Eles são aposentados, mas com a eles é assegurada uma pensão vitalícia no valor de 2 salários mínimos. Ora só, um segundo tenente, o salário de um segundo tenente, o soldo de um segundo tenente, é entre R$ 4.500 e R$ 5.000.
e um soldado da borracha ficou com a remuneração de 2 salários mínimos. E por isso uma grande batalha que iniciou lá atrás com a senadora Vanessa Graziotin, quando era ainda deputada. Ela apresentou a PEC 556, propondo a equiparação 2 soldados da borracha aos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Essa proposta tramita há 12 anos na Câmara dos Deputados. Nossa, imagina a expectativa de quem esteve envolvido nessa guerra, né, senador, esperando essa equiparação, essa isonomia. Exatamente. É uma expectativa grande. E um drama terrível, por quê? Porque essas pessoas são idosas. Muitas delas já morreram. E muitos outros estão doentes, nos seus últimos dias de vida e tal. Então, quanto mais tempo passa e a gente não consegue essa melhoria das suas condições, mais a gente vai estar, digamos assim, impossibilitado de fazer um reconhecimento em vida a essas pessoas. E o justo, já que eles são heróis da pátria, reconhecidos pelo nosso governo, o governo da presidenta Dilma, que foi muito sensível no reconhecimento a esses heróis, ao papel fundamental que eles desempenharam, porque a produção de borracha durante a Segunda Guerra Mundial foi algo estratégico para as forças aliadas. Por quê? Porque os japoneses tomaram os seringais asiáticos na época e não permitiram o acesso dos americanos aos seringais asiáticos. Então, da noite para o dia, os americanos se viram sem borracha, que era um produto essencial para a indústria pneumática. E aonde eles encontraram essa borracha? Na Amazônia, e fizeram um recrutamento de milhares de soldados, de nordestinos que foram para a Amazônia produzir borracha. Por isso eles levaram o nome de soldados da borracha, porque eles teriam um papel tão importante quanto o papel desempenhado pelos combatentes que foram para a Itália. Exatamente. Senador, eu queria perguntar para o senhor como é ser relator dessa matéria. É difícil, tem barreiras e dificuldades, porque o senhor me fala assim, a presidenta Dilma foi muito sensível no reconhecimento da ação desses soldados da borracha. O líder do governo no Senado, o senador Eduardo Braga, participando da audiência pública, é partidário de um resgate histórico dessas pessoas. Como é ser relator? Há desafios, há entraves, há resistências? Olha, é algo bastante desafiador, porque, primeiro, eu sou um senador do Partido dos Trabalhadores, eu sou um senador do mesmo partido da presidenta Dilma, e tudo o que eu faço aqui no Senado é ajudar para que o nosso governo seja um governo vitorioso, para que o nosso governo seja um governo de grandes realizações e para que a gente prossiga nesse caminho iniciado pelo presidente Lula de transformação social e de elevação do padrão de vida do povo brasileiro. E o que nós estamos querendo nessa PEC 61? Nós estamos tentando sensibilizar o governo no sentido de que seja concedido algo mais para esses soldados da borracha que são heróis da pátria. Por quê? Os 25 mil reais de indenização e a retirada do vínculo ao salário mínimo, os 25 mil são bem-vindos e todos eles aprovam. Mas quando se fala em retirar o vínculo do salário mínimo, aí isso eles não conseguem aprovar e eles se insurgem contra essa posição. Só que o governo entende que o vínculo ao salário mínimo é inconstitucional. E nós estamos defendendo, com o senador Eduardo Braga e outros senadores da região, que o vínculo ao salário mínimo não é inconstitucional. Por quê? Porque ele foi assegurado pelo Constituinte originário. Então, se o Constituinte, lá em 1988, assegurou no artigo 54 que o vínculo ao salário mínimo era constitucional, logo está constitucionalizado e não cabe ação de inconstitucionalidade nessa matéria. E no mais, a gente entende que para conceder essa indenização e o aumento anunciado pelo governo, serão investidos 300 milhões de reais pelo governo federal. Nós sabemos que o governo federal, com suas isenções e com outras políticas de apoio a outros segmentos, faz investimentos muito maiores do que 300 milhões de reais para atender um grupo como esse, que é um grupo em extinção e que merece uma atenção especial das autoridades brasileiras. Por isso, eu vou fazer todo o apelo possível no sentido de que a gente melhore essa proposta e conceda alguma coisa a mais para o soldado da borracha que ajudou tanto o Brasil
contribuiu para a vitória das forças aliadas, quer dizer, uma contribuição além da contribuição pátria, e nós temos agora que resgatar essa dívida histórica que temos para com eles. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas. Ligue para 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acesse www.senado.br/TV. Até a próxima.